A importância da amizade no coração das pessoas. Em uma noite iluminada por 1000 luzes cintilantes, a cidade respirava glamour e riqueza. O tapete vermelho se estendia, e as celebridades desfilavam como estrelas em uma constelação de dinheiro e status. No centro desse espetáculo estava Pedro Leme, o CEO bilionário que transformou sua startup em um império. Ele sorria, mas sob essa fachada do sucesso, um mistério ameaçava sua existência. O bordado precioso, uma obra de arte que simbolizava sua ascensão, desaparecera em meio ao esplendor. Enquanto os flashes das câmeras capturavam seu sorriso automático, sua mente estava em outro lugar. Onde estaria aquela peça incrível, feita sob medida? Era mais do que um ornamento. Representava cada sacrifício, cada escolha dolorosa que ele fizera. Os sussurros da multidão o cercavam. Alguns falavam de seus últimos resultados financeiros, enquanto outros já comentavam sobre a humilhação de perder algo tão valioso. Um nó se formou em sua garganta. Tudo isso fazia parte de sua vida. Mas em meio a tantas glórias, o que realmente o sustentava? Amizade? Dignidade? Nesse momento, a resposta parecia distante. Ele olhou ao redor, mas viu apenas rostos estranhos. Pessoas que o queriam pelo que ele era, não pelo que sentia. Isso o afligia. Enquanto isso, em um bairro simples, Juliana, uma jovem impressionante com talento para bordados, trabalhava em sua pequena oficina. Nas noites silenciosas, ela ouvia notícias sobre Pedro e seus sucessos. Admirava a força e a determinação que ele exibia. Não era só curiosidade, seu coração pulsava de justiça. Ao ouvir sobre o desaparecimento do bordado, uma ideia brilhante surgiu em sua mente. E se eu replicar a peça? Pensou. Esse gesto poderia mostrar que o verdadeiro valor não está nas posses, mas na intenção. Com agulhas em suas mãos ágeis, Juliana começou a criar. As flores bordadas surgiam como uma ode ao trabalho árduo e à alma verdadeira. A cada ponto sua esperança crescia. Ela não queria fama, mas um momento que unisse as pessoas, que tirasse Pedro de seu mundo de superficialidade. Finalmente, o evento de gala chegou. A atmosfera estava carregada de expectativa, e Pedro, tentando se reerguer, preparava seu discurso. As luzes brilhavam intensamente, e ele se sentia em um palco, cercado por lobos disfarçados de ovelhas. Então a porta se abriu. Juliana entrou, um misto de nervosismo e determinação. Quando revelou sua obra-prima, todos ficaram em silêncio. Pedro a observou com olhos widenados. Ali estava ele, diante de sua própria história refletida nas flores do bordado. Um sentimento fervilhou dentro dele. O que era aquilo? Admiração? Inveja? Amor? Enquanto a multidão murmurava, uma nova realidade se desenhava em sua mente. Mas a festa não era apenas de celebração. Sussurros sobre segredos do passado ecoavam, sombras que poderiam desmoronar tudo ao seu redor. Pedro percebeu que, para se redimir, precisaria mais do que status. Ele precisava enfrentar a verdade. Seria ele capaz de abrir seu coração? Ou se perderia no vazio de um mundo repleto de bens materiais? Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A música suave da gala se misturava com o murmúrio da multidão. Pedro estava paralisado, os olhos fixos no bordado que Juliana acabara de revelar.
A beleza da peça o atingiu como um raio. O sentimento fervilhante dentro dele refletiu mais do que admiração. Era um dilema, um desejo de se conectar, mas um medo paralisante de abrir sua fortaleza. Mas antes que ele pudesse processar tudo, um grito estridente cortou o ar. Pedro, você não pode esconder mais! Uma mulher alta com um vestido vermelho que atraía todos os olhares se destacou da multidão. Era Clara, sua ex-esposa, e a dureza na sua voz deixou todos em choque. Os olhos de Pedro se arregalaram, e um nó apertou ainda mais sua garganta. Ele a deixara há 5 anos, e desde então, sua vida era uma construção de muros, cada um mais alto que o anterior. O silêncio na sala era ensurdecedor. Toda a gala se virou para olhar. Clara? Pedro sussurrou, seu coração acelerando. Ele não via a mãe de sua filha desde que eles se separaram, e o que ela fazia ali? As luzes pareciam mais brilhantes, mas de calor do sucesso evaporou. Ele sentiu seu estômago revirar. Você acha que pode jogar tudo sob o tapete? Clara continuou, seu olhar fulminante. Você nem se importa com o que está acontecendo. Tudo o que você faz é uma fachada. Você esqueceu do que realmente importava. A multidão murmurou, alguns parecendo horrorizados, outros intrigados. Pedro estava em um turbilhão. Onde estava sua dignidade? Todo aquele glamour, aquele sorriso ensaiado, parecia agora um teatro vazio. Ele olhou para Juliana, que observava tudo com os olhos arregalados. O gesto dela agora tinha uma nova luz, como se uma verdade escondida estivesse se revelando. Você não tinha o direito de vir aqui, não agora! Pedro gritou, o desespero transparecendo em sua voz. Clara se aproximou, seu rosto repleto de emoção, mas também com um brilho de vitória. E se eu quiser que você enfrente seu passado? Sua filha merece mais que um pai que se esconde atrás de um império. As palavras de Clara o atingiram como uma brisa gélida. Ele tinha uma filha? O impacto foi instantâneo. Uma combinação de culpa, raiva e amor incondicional se entrelaçaram em seu ser. Pedro se lembrou das noites passadas sem dormir, viajando pelo mundo dos negócios, deixando tudo para trás. Tudo por uma ideia de sucesso que agora parecia frágil, como uma casa de cartas. Do outro lado da sala, Juliana sentiu uma dor aguda em seu coração. O que ela esperava fazer com seu gesto de amor agora parecia insignificante, diante da tempestade que se armava. As flores bordadas, em vez de celebrar conexões, agora revelavam a desconexão profunda existente entre pessoas. Você sempre quis ser o único no topo, Pedro. Clara continuou, agora com lágrimas escorrendo. Mas quem está ao seu lado quando a festa acaba? Você acha que o dinheiro vai preencher esse vazio? Você acha que pode ganhar o amor da sua filha com bens materiais? Pedro respirou fundo. Ele queria gritar que estava errado, que seu mundo era bom, que ele estava construindo um futuro. Mas a verdade era que ele não tinha ideia de quem realmente era. O que mais ele havia perdido? Nesse momento, ela levantou um papel na mão. Isso aqui é a chave para tudo, sua filha, Pedro. Por favor, olhe para isso. Não é tarde demais, mas você precisa da coragem que sempre lhe faltou. O olhar de Juliana e o peso daquela revelação o obrigaram a parar. A multidão estava em silêncio, esperando a reação. Ele sentia o chão se abrir sob seus pés. Seria isso o fim de sua ascensão ou o começo de uma nova vida? Os flashes das câmeras estouravam, mas nada parecia mais importante do que aquela carta. O que estava escrito poderia mudar tudo ou destruir o que ainda restava. Pedro olhou para Clara, para o bordado e, por fim, para Juliana. Nesse instante, a dúvida tomou conta dele, e o futuro pairava como uma sombra, prestes a desmoronar ou florescer. Pedro estava paralisado, os olhos fixos no bordado que Juliana acabara de revelar. A beleza da peça o atingiu como um raio. O sentimento fervilhante dentro dele refletiu mais do que admiração. Era um dilema.
um desejo de se conectar, mas um medo paralisante de abrir sua fortaleza. O silêncio era denso, quase palpável, até que o grito de Clara cortou o ar, fazendo todos se virarem. Pedro conseguiu sentir o calor da tensão, a ansiedade crescendo no peito. Clara, com lágrimas nos olhos, aumentou a pressão da situação. Você acha que pode jogar tudo sob o tapete? A audiência estava atenta, mas algo no tom de Clara sugeria que algo mais estava por vir. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma outra figura entrou, abruptamente. Um homem alto, com uma presença imponente, vestindo um terno escuro que parecia brilhar sob as luzes da gala. Ele parecia sair de um filme, e todos os olhares se voltaram para ele. Clara! Ele gritou, com uma voz que misturava urgência e raiva. O que você está fazendo aqui? Pedro estava confuso. Quem era esse homem? A relação dele com Clara era complicada, mas esse novo personagem parecia tocar uma corda sensível. Ela virou-se para ele, o medo estampado em seu rosto. É tudo verdade. Você precisa saber. O homem avançou e cada passo parecia ecoar. Você não devia ter vindo, Clara. Você não sabe o que está fazendo. Os murmúrios na sala aumentaram. As pessoas trocavam olhares perplexos. O que você está escondendo, Clara? Pedro questionou, a raiva e a confusão se misturando dentro dele. Quem é ele? Apenas um amigo, Clara hesitou. Mas o homem não deixou passar. Um amigo que sabe da verdade. A sala explodiu em murmúrios. O nome desse homem pairava no ar, como uma tempestade prestes a se concretizar. Eu sou Rui, ele anunciou, atravessando o espaço. E tenho algo a dizer que pode mudar tudo. Rui, o que você quer dizer com verdade? A voz de Pedro estava tensa. Os olhos de Rui brilharam com uma intensidade perturbadora. A verdade é que você não é o pai da sua própria filha. A revelação caiu como uma bomba. Pedro sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A sala inteira congelou. Clara olhou para o chão. E a dor em seu olhar dizia mais do que 1000 palavras. O vazio se alastrou pela multidão. Sussurros tomaram conta, como se todos estivessem tentando processar a enormidade daquela declaração. Pedro estava ali, em choque. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguia articular as palavras. Como isso é possível? A voz dele tremia, e o medo gelado se instalou em seu peito. A paternidade dela é um segredo que você nunca soube. Eu sou o único que conhece a verdade. E se você continuar nessa ilusão, não vai conseguir se redimir. Rui estava certo. Mas a brutalidade de tudo era demais. O peso das palavras de Rui afundou Pedro em um mar de confusão. Ele olhou para Juliana, que observava tudo. Seus olhos confusos e preocupados. A peça bordada, toda a conexão, o gesto de Juliana agora parecia um eco distante. A multidão estava em um frenesi, cada um murmurando, avaliando a cena. Pedro sentiu a mente girar. As mentiras, os segredos. Que tipo de relacionamento era aquele com Clara? Se ele não era o pai, quem era? A festa que deveria ser um momento de celebração, agora se tornara uma arena de revelações e ruídos ensurdecedores. Ele precisava de respostas, mas todos ao seu redor pareciam tão perdidos quanto ele. A urgência na sala, a expectativa. Pedro estava prestes a colapsar. Você precisa escolher, Pedro. Clara finalmente falou, a voz trêmula, mas cheia de determinação. Você pode continuar nessa vida cheia de mentiras ou pode enfrentar a verdade. Nesse momento, o olhar de Pedro se fechou num abismo. O que ele faria? Ele tinha uma escolha, mas o peso das incertezas o esmagava. Olhando ao redor, tudo estava em jogo, e as consequências estavam a um instante. O que quer que decidisse seria para sempre, e o futuro, ele mal sabia o que poderia trazer. Pedro estava em choque, as palavras de Clara ressoando em sua mente.
Ele não era o pai da filha que pensava ser. O silêncio na sala era opressivo, enquanto os olhares da multidão atravessavam seu corpo como facas afiadas. Como assim? Ele murmurou, a voz quase quebrando. Cada instante parecia se arrastar, o coração batendo com força, como se quisesse escapar. Rui, o homem imponente, parecia estar em seu próprio mundo. É verdade, Pedro. Você tem que saber. A sua vida, a sua fortuna, tudo isso foi construído sobre uma mentira, ele disse. A solenidade em sua voz era quase palpável. O rosto de Clara estava pálido, mas Pedro podia ver a determinação em seus olhos. Você tinha que saber, Pedro. Antes que seja tarde demais, Clara gritou, a emoção quase estourando. Os murmúrios da plateia aumentavam, e a tensão se espalhava como um incêndio prestes a consumir tudo. O posado glamour da gala agora parecia um pesadelo em sua mente. Enquanto isso, a música parou abruptamente. O DJ, pego de surpresa, olhava confuso. O ambiente se tornou um mar de sussurros, e todos tentavam compreender a magnitude da cena diante deles. O silêncio foi quebrado por uma mulher na plateia. O que você quer dizer com mentira? Quem é o verdadeiro pai? O murmúrio que se seguiu só aumentou o desespero de Pedro. Os olhos dele, agora fixos em Rui, eram como uma tempestade. Quem é? Então quem é o pai dela? A raiva, a dor, tudo surgiu como um vulcão prestes a entrar em erupção. Ele queria respostas. Clara olhou para baixo, seus lábios trêmulos. Eu não sabia, Pedro. Eu não sabia como contar. A voz dela era um fio, mas as palavras não pareciam suficientes para acalmar a tempestade que estava se formando. Então, num movimento rápido, Rui puxou um objeto do bolso. Era uma foto. Ele estendeu a imagem e Pedro viu. Uma mulher ao lado da filha que sempre acreditou ser sua. O rosto dela era familiar, mais do que deveria. Pedro arregalou os olhos. Não, é impossível! Ele não conseguia entender. Sim, é a verdade. Você precisa saber por que Clara nunca teve coragem de te contar. Essa mulher, ela fazia parte do seu passado, Pedro. Ela era sua amante e a filha é dela. Rui disse, sua voz ressoando em cada canto da sala. O choque foi como uma bomba. A multidão ficou em silêncio, interrompendo até mesmo o murmúrio distante. Pedro sentiu o mundo desmoronar. A sensação de traição espinhou seu coração. Não, não é possível. Isso não pode ser verdade. Ele quase gritou, as mãos tremendo. Clara, diga que não é verdade. Mas os olhos dela falavam por si só. A dor e a culpa eram insuportáveis. Pedro, por favor, eu só queria que você fosse um bom pai. Mesmo você não sendo o pai dela, ela te ama, e você ama ela. O desespero na voz de Clara fez seu coração pesar, mas a confusão ainda o dominava. Mas por que você nunca me contou? Por que? Ele gritou, suas palavras cortantes como navalhas. A plateia estava hipnotizada, testemunhando o colapso de um homem que parecia ter tudo sob controle. Rui se aproximou, agora mais calmo, porque na verdade você sempre foi a última pessoa que ela queria que soubesse. Você não era quem ela amava, não da maneira que pensava. A vida que você construiu foi uma bolha sobre uma verdade amarga. Pedro sentiu o chão tremer. Isso não é justo. Eu lutei por tudo, por você, por essa vida. Começou a chorar. Os olhos da plateia estavam fixos nele, e um sussurro se espalhou como um vírus. Eles estavam todos à espreita, esperando ver como essa tragédia se desenrolaria. A angústia o tomou novamente. O que fazer agora? Ele abriu a boca, mas as palavras não saíam. O que restava para ele, se toda a sua vida fosse uma ilusão? E agora? Perguntou, mal conseguindo emitir som. Nesse exato instante, uma nova figura entrou na sala. Uma mulher de cabelos longos e uma expressão séria.
corpo revestido em uma sombra de mistério. O movimento de cabeça, a mulher chamava a atenção de todos. Pedro deu um passo à frente, o coração pulsando no peito. Quem era agora? Com um olhar intenso, quase desesperado, a mulher disse: Pedro, é hora de você realmente entender a verdade. Assim que essas palavras foram ditas, o impacto delas reverberou por toda a sala. A multidão estava em choque, e Pedro sentiu um frio na espinha. Ele encarou a mulher estranha. O que mais havia para descobrir? A verdade que tanto temia agora parecia estar bem diante dele. E quando ele olhou para Clara e Rui, tudo ficou em silêncio novamente. Que outras verdades impactantes viriam à tona? Pedro estava ali, atordoado, quando a mulher desconhecida disse: Pedro, é hora de você realmente entender a verdade. A sala parecia ter congelado, o ar denso como uma névoa pesada. Ele queria perguntar quem ela era, mas as palavras não saíam. Clara e Rui trocaram olhares ansiosos, sem saber o que fazer. Todos na gala estavam grudados na cena, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido. A mulher deu um passo à frente, seus olhos ardendo com uma determinação que iluminava seu rosto. Você acha que sabe tudo, mas está prestes a descobrir o que realmente aconteceu. A tensão na sala aumentava, a expectativa pulsando como um tambor. Quem é você? Pedro finalmente conseguiu perguntar, sua voz um sussurro. Ela não hesitou. Meu nome é Lúcia, e não sou uma estranha. Eu sou a mãe da sua filha. Era como se um balde de água fria tivesse sido jogado em sua direção. O choque tomou conta dele. O que você está dizendo? Ele olhou para Clara, buscando qualquer sinal de que aquilo poderia ser uma piada. Mas o olhar dela, entre o medo e a culpa, dizia muito. Eu sei que isso é muito para digerir, mas você precisa saber a verdade, continuou Lúcia, e a voz dela tremia, mas era firme. A criança que você pensou que era sua, não é. Clara e eu éramos amigas, e a verdade é que eu não podia contar, mas ela prometeu que você nunca saberia. A criança é minha sim, mas foi Clara quem decidiu te manter na escuridão. O medo encheu o peito de Pedro. Ele olhou para Clara, seu mundo desmoronando. Você sabia? Como você pôde fazer isso comigo? Pedro, você não me conhece. Era uma decisão difícil. Eu só queria que você tivesse uma vida estável. Não pensei que fosse tão complicado. Clara argumentou, a voz dela falhando. Eu fiz isso por amor. Amor? Isso não é amor, é uma traição. Ele sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O olhar de Lúcia era intenso, sua dor palpável. Eu lutei para ficar com minha filha. Clara era minha amiga, eu confiei nela. E agora, tudo isso? Olha onde estamos! A plateia estava em maravilha, mas também confusa. Os murmúrios aumentaram, ecos de incredulidade ressoando pela sala. O que mais estava escondido no emaranhado de mentiras? Rui, que até então estava em silêncio, fez um movimento. Você não entende. A verdade é muito mais complicada do que você pensa. Eu sei mais do que deixei transparecer, disse, arrastando a atenção para si. Olhando para Pedro, ele continuou. O que você pensa que sabe sobre todos nós pode ficar ainda pior do que isso. Lúcia trouxe à tona apenas uma fração da verdade. Uma fração? A voz de Pedro estava trêmula, um misto de raiva e confusão. O que mais está escondido? O que mais você sabe, Rui? Mas antes que ele pudesse responder, um grito cortou o ar. Uma mulher na plateia começou a chorar, descontrolada. Meu Deus, a criança! O que vocês estão fazendo? Ela precisa de vocês. Vocês não podem deixá-la sozinha. Atônitos, todos olharam na direção dela, a sala cheia de furor e atenção. Pedro sentiu um nó na garganta. O que significava tudo isso? O destino daquela menina estava nas mãos deles. E tantas verdades ainda estavam por vir. Olhou para Clara e viu o medo em seus olhos. Agora, não só sua vida estava em ruínas, mas a vida da criança que eles estavam debatendo
também estava ameaçada. Ela precisa de um pai de verdade, Pedro. Lúcia exclamou, e a urgência em suas palavras reverberou. Você não pode deixá-la passar por isso sozinho. A tensão aumentava, e as lágrimas de Pedro já se misturavam com a raiva. Ele precisava decidir. O futuro estava na balança. As sombras do passado ameaçavam consumir tudo. Pedro sentiu sua respiração acelerar, a pressão de cada revelação pesando sobre ele. A festa, que deveria ser um símbolo de realização, havia se transformado em um cenário de caos e decisões. O que aconteceria agora? Ele olhou ao redor, buscando respostas, mas encontrando apenas olhares expectantes e ansiosos. E no fundo, uma única pergunta ecoava em sua mente: até onde a verdade os levaria? Pedro estava ali, atordoado, quando Lúcia revelou a verdade. É hora de você realmente entender a verdade. O ambiente congelou. O som das vozes foi engolido pelo silêncio. A tensão estava no ar. E cada olhar pesava sobre ele. Clara e Rui trocavam olhares, tentando entender a gravidade da situação. Quem é você? A voz dele tremia. A sala ficou densa, e as palavras de Lúcia pairavam como uma tempestade prestes a eclodir. Meu nome é Lúcia, e sou a mãe da sua filha. A confusão tomou conta do espaço. O que você está dizendo? Pedro não conseguia processar. O que já era um turbilhão de emoções parecia um furacão agora. Tudo começou a girar. Clara olhou para baixo. A expressão dela uma mistura de culpa e medo. Pedro, não. A expressão de Pedro se endureceu. Como assim a mãe dela? Eu sou o pai dela. A raiva e o desespero explodiram. Ele não queria acreditar. A plateia estava em choque, sem saber como reagir. Eu sei que você deve estar chocado, mas escute. Clara me prometeu que não contaria a verdade, que você nunca saberia. Lúcia explicou, o olhar dela desesperado. Ela quis proteger a menina. Todos nós a amamos. Pedro se sentiu sufocar. Amar? Isso não é amor. É traição. Ele queria gritar, mas uma dor profunda o paralisava. O que ele devia fazer agora? E agora, o que mais pode haver aqui? Perguntou, olhando diretamente para Rui com olhos cintilantes de dor. A tensão era palpável e a multidão silenciosa aguardava, com a respiração presa. Rui hesitou, mas então inclinou-se um pouco à frente. Há algo mais, Pedro. Mas antes que Rui pudesse descrever a dor ainda maior que vinha, um grito cortou o ar. Uma mulher se levantou entre a multidão, com lágrimas nos olhos e uma expressão de desespero. Não, não pode ser. A sala virou uma arena de sussurros e olhos largos. Todos se viraram para ela, confundidos e alarmados. Meu Deus, ela precisa saber. Pedro, agora perdido em meio ao desgaste emocional, perguntou: saber o quê? A mulher avançou trêmula e sua presença levou a tensão a um novo patamar. A verdade é ainda mais aterradora. A criança não é apenas de Lúcia. A revelação deixou a sala em um estado de comoção. Todos olhavam para ela, sem acreditar. Não está acontecendo, Pedro murmurou, a ficha caindo. O que você quer dizer? Ela é minha filha também, a mulher exclamou, e o choque na sala se transformou em um murmurinho ensurdecedor. Eu sou a avó dela, Pedro congelou. O mundo ao seu redor sumiu. Ele olhou para Clara, os olhos da mulher refletindo desespero e uma revelação ainda mais profunda. O que está acontecendo? Como você pode ser a avó? Perguntou, lutando para controlar o pânico. A mulher, identificando o caos que gerou, levantou as mãos a fim de pedir calma. Eu não sabia até agora. Clara e Lúcia esconderam isso de mim. Sempre achei que estava protegendo a família. Mas o que fizemos pode ter destruído tudo. Pedro sentiu um nó na garganta. O passado estava desmoronando sobre ele como um castelo de cartas.
Você está dizendo que a criança é filha de 3 pessoas. A incredulidade pairou no ar, espessa e pesada. Olhares se voltaram para Lúcia e Clara, agora entrelaçados em uma teia de mentiras profundas e morais questionáveis. Os murmúrios aumentaram, e a respiração se tornava dificultosa. Lúcia finalmente disse: "Nada disso é simples. Eu não sabia que Clara estava tão envolvida. Tudo parecia tão sombrio, mas fiz o que achava que era certo." Pedro se sentiu ferido, não apenas pela traição, mas pela corrupção dos sentimentos e da verdade em torno da vida da menina. No meio daquela confusão, perdeu-se na própria dor e no turbilhão de emoções. "Pedro, precisamos enfrentar isso juntos. Não apenas agora, mas pelo bem da nossa filha." Clara disse, sua voz quebrada. Mas enquanto as luzes da festa brilhavam, Pedro percebeu que nas sombras a verdade havia criado um labirinto complicado. O que eles chamavam de amor tinha se transformado em algo muito mais sombrio. As emoções estavam à flor da pele. O que aconteceria agora com a criança? Com essas revelações, todas as certezas estavam desmoronando. Ele olhou para todos à sua volta. O que mais estava escondido? A cada instante, a conta repleta de segredos balançava perigosamente, prestes a cair em um abismo irreversível. E no fundo do coração, ele sentiu: algo ainda mais assustador estava por vir. Pedro estava ali, atordoado, enquanto cada uma das revelações se desenrolava diante dele como um filme em câmera lenta. O olhar de Lúcia, a mulher que agora dizia ser a mãe de sua filha, cruzava com o de Clara. O clima estava pesado. Os murmúrios da plateia ecoavam, amplificando o eco da desilusão que inundava o coração de Pedro. Agora, tudo o que ele pensava saber havia se esvanecido, como fumaça ao vento. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da gala se abriu com violência e um homem entrou correndo, sua camiseta branca ensopada de suor e a expressão aterrorizada. "Pedro, precisamos falar agora", ele gritou, atravessando a multidão como se estivesse em chamas. O homem tinha um olhar de desespero que fez o coração de Pedro acelerar. "Quem é você?" A voz de Pedro estava carregada de confusão. O homem não parou para se apresentar. "Você não entende, o tempo está acabando." Ele chegou mais perto, as mãos trêmulas. "A verdade sobre sua filha vai ser exposta e você precisa se preparar." A sala inteira estava em choque. "Que verdade? O que mais pode haver?" Pedro perguntou, a angústia transbordando. O homem respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem, e então disparou. "A DNA daquela menina não é apenas uma questão de pais, mas de um experimento. Um experimento genética com o qual sua família tem uma conexão explosiva." O rosto de Pedro empalideceu. "Experimentação? Que diabo você está dizendo?" Os murmúrios na sala se tornaram gritos de incredulidade. Clara, sentindo a tensão, puxou Lúcia para mais perto. "Você sabia disso?" Ela sussurrou, a culpa transparecendo. "Eu não sabia, juro, mas tem pessoas que estão atrás disso e se você não agir rápido, a menina..." O homem gesticulou, quase chorando. Pedro começou a se sentir como se o chão estivesse se abrindo abaixo de seus pés. Ele queria entender, mas cada nova revelação o empurrava mais para dentro de um pesadelo. "A verdade é mais sinistra do que você pensa. Sua família estava envolvida em experimentos obscuros sobre genes. Eles estavam à procura de um novo tipo de criação." Continuou o homem, agora em um tom quase sussurrante, como se o simples ato de falar pudesse atrair perigos desconhecidos. O murmúrio na sala se transformou em um alvoroço de vozes confusas. Todos olhavam para Pedro, esperando uma reação. Ele se sentiu como um peixe fora d'água, a pressão aumentando. "Isso não pode ser verdade." "Como assim?"
Um experimento? Perguntou a voz trêmula. Você precisa entender. Sua filha pode ter sido feita para ser algo maior. Há pessoas muito perigosas que querem apoderar-se dela, exclamou o homem, olhando ao redor, como se esperasse que alguém surgisse nas sombras. E se você não fizer nada, poderá perdê-la para sempre, Pedro. A sala ficou em silêncio novamente. O que mais estava oculto nesse emaranhado de mentiras? O desespero apertou o peito de Pedro como uma serpente. Todos na gala, agora parecendo figurinhas em um teatro de absurdos. Não só sua paternidade era falsificada, mas havia um legado mais sombrio ameaçando sua filha. Ele olhou para Clara e depois para Lúcia. O que elas sabiam? O que mais elas escondiam? As perguntas giravam em sua cabeça, a confusão transformando-se em uma dor profunda. Precisamos agir agora. O homem insistiu, levando a mão ao bolso e puxando o envelope. Você precisa ver isso. Isso é só uma parte do que está acontecendo. Ele estendeu o envelope a Pedro, que hesitou. Abra, a verdade está bem diante de você. Pedro olhou para o envelope. O que mais havia dentro? Ele sentia que estava prestes a romper com tudo o que conhecia, mas a urgência em seu coração o compeliu a tomar coragem. Ao abrir, uma folha de papel caiu, aberta em uma imagem que fez seu sangue esfriar. A foto de um laboratório, com pessoas em trajes brancos e uma criança em uma incubadora, conectada a máquinas que pareciam de outro mundo. Não, não, isso não pode ser verdade, gritou, sua voz implorando por respostas, enquanto a galera assistia, presa ao seu desespero. A sala estava prestes a explodir em caos novamente. O homem apenas declarou: é tudo real e eles estão chegando. E naquele momento, a luz sopra um feixe sobre a verdade mais devastadora. Não se tratava apenas de laços familiares cortados, mas de um segredo monstruoso que se arrastava por gerações. A vida dele, da menina, de tudo que amava, estava em jogo. E seu futuro estava pronto para desmoronar como um castelo de cartas diante da revelação devastadora. O que cada um deles o olhar de Lúcia, a mulher que agora dizia ser a mãe de sua filha, cruzava com o de Clara. O clima estava pesado. Os murmúrios da plateia ecoavam, amplificando o eco da desilusão que inundava o coração de Pedro. Agora, tudo o que ele pensava saber havia se esvanecido, como fumaça ao vento. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da gala se abriu com violência, e um homem entrou correndo, sua camiseta branca ensopada de suor e a expressão aterrorizada. Pedro, precisamos falar agora, ele gritou, atravessando a multidão como se estivesse em chamas. O homem tinha um olhar de desespero que fez o coração de Pedro acelerar. Quem é você? A voz de Pedro estava carregada de confusão. O homem não parou para se apresentar. Você não entende, o tempo está acabando. Ele chegou mais perto, as mãos trêmulas. A verdade sobre sua filha vai ser exposta, e você precisa se preparar. A sala inteira estava em choque. Que verdade? O que mais pode haver? Pedro perguntou, a angústia transbordando. O homem respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem, e então disparou. A DNA daquela menina não é apenas uma questão de pais, mas de um experimento. Um experimento genético com o qual sua família tem uma conexão explosiva. O rosto de Pedro empalideceu. Experimentação? Que diabo você está dizendo? Os murmúrios na sala se tornaram gritos de incredulidade. Clara, sentindo a tensão, puxou Lúcia para mais perto. Você sabia disso? Ela sussurrou, a culpa transparecendo. Eu não sabia, juro. Mas tem pessoas que estão atrás disso, e se você não agir rápido, a menina... O homem gesticulou quase chorando. Pedro começou a se sentir como se o chão estivesse se abrindo abaixo de seus pés. Ele queria entender, mas cada nova revelação o empurrava mais para dentro de um pesadelo. A verdade é mais sinistra do que você pensa.
Sua família estava envolvida em experimentos obscuros sobre genes. Eles estavam à procura de um novo tipo de criação. Continuou o homem, agora em um tom quase sussurrante, como se o simples ato de falar pudesse atrair perigos desconhecidos. O murmúrio na sala se transformou em um alvoroço de vozes confusas. Todos olhavam para Pedro, esperando uma reação. Ele se sentiu como um peixe fora d'água, a pressão aumentando. Isso não pode ser verdade. Como assim? Um experimento? Perguntou a voz trêmula. Você precisa entender. Sua filha pode ter sido feita para ser algo maior. Há pessoas muito perigosas que querem apoderar-se dela, exclamou o homem, olhando ao redor, como se esperasse que alguém surgisse nas sombras. E se você não fizer nada, poderá perdê-la para sempre, Pedro. A sala ficou em silêncio novamente. O que mais estava oculto nesse emaranhado de mentiras? O desespero apertou o peito de Pedro como uma serpente. Todos na gala agora parecendo figurinhas em um teatro de absurdos. Não só sua paternidade era falsificada, mas havia um legado mais sombrio ameaçando sua filha. Ele olhou para Clara e depois para Lúcia. O que elas sabiam? O que mais elas escondiam? As perguntas giravam em sua cabeça, a confusão transformando-se em uma dor profunda. Precisamos agir agora, o homem insistiu, levando a mão ao bolso e puxando um envelope. Você precisa ver isso. Isso é só uma parte do que está acontecendo. Ele estendeu o envelope a Pedro, que hesitou. Abra. A verdade está bem diante de você. Pedro olhou para o envelope. O que mais havia dentro? Ele sentia que estava prestes a romper com tudo o que conhecia, mas a urgência em seu coração o compeliu a tomar coragem. Ao abrir, uma folha de papel caiu, aberta em uma imagem que fez seu sangue esfriar. A foto de um laboratório, com pessoas em trajes brancos e uma criança em uma incubadora, conectada a máquinas que pareciam de outro mundo. Não. Não. Isso não pode ser verdade, gritou, sua voz implorando por respostas, enquanto a galera assistia, presa ao seu desespero. A sala estava prestes a explodir em caos novamente. O homem apenas declarou: é tudo real, e eles estão chegando. Nesse instante, um terceiro homem, mais velho e com um olhar sombrio, irrompeu pela porta. Parem! O que vocês estão fazendo? As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Ele tinha uma autoridade que fez todos na sala recuarem. Você não deve estar aqui, Daniel, gritou o homem que trouxe as revelações. Daniel olhou para Pedro, seu olhar cheio de uma profunda tristeza. Pedro, não acredite neles. A verdade é muito pior do que você imagina. Pior do que isso? Pedro perguntou, incrédulo. Daniel respirou fundo, seu rosto uma máscara de dor. A sua filha não era um experimento, era um teste. E eu sou responsável por tudo isso. Pedro sentiu o mundo desmoronar novamente. O que isso significava? Que tipo de monstros estavam realmente por trás dessa história? Seus olhos se encheram de lágrimas, enquanto seu coração batia descontroladamente. Ele olhou para Clara e Lúcia, e tudo o que ele conseguiu pensar foi como tudo isso se conectava. A sala estava em um frenesi, o caos se instalando. Pedro ficou paralisado, a mente girando. Qual era a verdadeira natureza de sua filha? Por que Daniel se envolveu? E que mais iria surgir do fundo desse pesadelo? Olhou para as paredes, cada sombra parecendo esconder mais verdades, mais mentiras. E o futuro estava prestes a ser transformado de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Pedro estava ali, atordoado, enquanto cada uma das revelações se desenrolava diante dele como um filme em câmera lenta. O olhar de Lúcia, a mulher que agora dizia ser a mãe de sua filha, cruzava com o de Clara. O clima estava pesado. Os murmúrios da plateia ecoavam, amplificando o eco da desilusão que inundava o coração de Pedro. Agora, tudo o que ele pensava saber havia se esvanecido,
como fumaça ao vento. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da gala se abriu com violência e um homem entrou correndo, sua camiseta branca ensopada de suor e a expressão aterrorizada. "Pedro, precisamos falar agora!" ele gritou, atravessando a multidão como se estivesse em chamas. O homem tinha um olhar de desespero que fez o coração de Pedro acelerar. "Quem é você?" A voz de Pedro estava carregada de confusão. O homem não parou para se apresentar. "Você não entende. O tempo está acabando." Ele chegou mais perto, as mãos trêmulas. "A verdade sobre sua filha vai ser exposta e você precisa se preparar." A sala inteira estava em choque. "Que verdade? O que mais pode haver?" Pedro perguntou, a angústia transbordando. O homem respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem, e então disparou. A DNA daquela menina não é apenas uma questão de pais, mas de um experimento. Um experimento genético com o qual sua família tem uma conexão explosiva. O rosto de Pedro empalideceu. "Experimentação? Que diabo você está dizendo?" Os murmúrios na sala se tornaram gritos de incredulidade. Clara, sentindo a tensão, puxou Lúcia para mais perto. "Você sabia disso?" Ela sussurrou, a culpa transparecendo. "Eu não sabia, juro, mas tem pessoas que estão atrás disso. E se você não agir rápido, a menina." O homem gesticulou, quase chorando. Pedro começou a se sentir como se o chão estivesse se abrindo abaixo de seus pés. Ele queria entender, mas cada nova revelação o empurrava mais para dentro de um pesadelo. "A verdade é mais sinistra do que você pensa. Sua família estava envolvida em experimentos obscuros sobre genes. Eles estavam à procura de um novo tipo de criação." Continuou o homem, agora em um tom quase sussurrante, como se o simples ato de falar pudesse atrair perigos desconhecidos. O murmúrio na sala se transformou em um alvoroço de vozes confusas. Todos olhavam para Pedro, esperando uma reação. Ele se sentiu como um peixe fora d'água, a pressão aumentando. "Isso não pode ser verdade." "Como assim? Um experimento?" perguntou a voz trêmula. "Você precisa entender. Sua filha pode ter sido feita para ser algo maior. Há pessoas muito perigosas que querem apoderar-se dela," exclamou o homem, olhando ao redor como se esperasse que alguém surgisse nas sombras. "E se você não fizer nada, poderá perdê-la para sempre." Pedro, a sala ficou em silêncio novamente. O que mais estava oculto nesse emaranhado de mentiras? O desespero apertou o peito de Pedro como uma serpente. Todos na gala agora parecendo figurinhas em um teatro de absurdos. Não só sua paternidade era falsificada, mas havia um legado mais sombrio ameaçando sua filha. Ele olhou para Clara e depois para Lúcia. O que elas sabiam? O que mais elas escondiam? As perguntas giravam em sua cabeça, a confusão transformando-se em uma dor profunda. "Precisamos agir agora", o homem insistiu, levando a mão ao bolso e puxando um envelope. "Você precisa ver isso. Isso é só uma parte do que está acontecendo." Ele estendeu o envelope a Pedro, que hesitou. "Abra. A verdade está bem diante de você." Pedro olhou para o envelope. O que mais havia dentro? Ele sentia que estava prestes a romper com tudo o que conhecia, mas a urgência em seu coração o compeliu a tomar coragem. Ao abrir, uma folha de papel caiu, aberta em uma imagem que fez seu sangue esfriar. A foto de um laboratório, com pessoas em trajes brancos e uma criança em uma incubadora, conectada a máquinas que pareciam de outro mundo. "Não, não, isso não pode ser verdade!" gritou, sua voz implorando por respostas, enquanto a galera assistia, presa ao seu desespero. A sala estava prestes a explodir em caos novamente. O homem apenas declarou: "É tudo real, e eles estão chegando." Nesse instante, um terceiro homem, mais velho e com um olhar sombrio, irrompeu pela porta. "Parem! O que vocês estão fazendo?"
As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Ele tinha uma autoridade que fez todos na sala recuarem. Você não deve estar aqui, Daniel, gritou o homem que trouxe as revelações. Daniel olhou para Pedro, seu olhar cheio de uma profunda tristeza. Pedro, não acredite neles. A verdade é muito pior do que você imagina. Pior do que isso? Pedro perguntou, incrédulo. Daniel respirou fundo, seu rosto uma máscara de dor. A sua filha não era um experimento, era um teste. E eu sou o responsável por tudo isso. Pedro sentiu o mundo desmoronar novamente. O que isso significava? Que tipo de monstros estavam realmente por trás dessa história? Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto seu coração batia descontroladamente. Ele olhou para Clara e Lúcia. E tudo o que ele conseguiu pensar foi: como tudo isso se conectava? A sala estava em um frenesi, o caos se instalando. Pedro ficou paralisado, a mente girando. Qual era a verdadeira natureza de sua filha? Por que Daniel se envolveu? E o que mais iria surgir do fundo desse pesadelo? Olhou para as paredes, cada sombra parecendo esconder mais verdades, mais mentiras. E o futuro? Estava prestes a ser transformado de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Essa revelação não era apenas um fim, mas o início de algo muito mais sombrio e complicado. E Deus sabia como eles encontrariam uma saída disso tudo. Pedro estava no meio do caos, sentindo uma tempestade de emoções. Tudo isso? Um experimento? As palavras ecoavam na sua mente, mais pesadas do que uma pedra. A multidão sussurrava, o rosto das pessoas entre o choque e a incredulidade. Aquela festa luxuosa que antes brilhava, agora parecia um campo de batalha. Ele olhou ao redor com um misto de esperança e desespero. Se sua filha era parte de algo tão sombrio, o que ele poderia fazer? Daniel, com a expressão atormentada, avançou. Pedro, não posso te contar tudo agora. É perigoso. Eles estão vindo. A verdade pode custar a vida dela. As palavras de Daniel estavam carregadas de urgência. Quem são? Eles. Pedro respondeu, tremendo. Ele precisava de respostas, um fio de esperança. Mas Daniel apenas balançou a cabeça, os olhos cheios de dor. Você não está seguro aqui. Se eles descobrirem que você sabe, não apenas sua filha, mas todos que você ama estarão em risco. Nesse momento, Lúcia quebrou o silêncio. Precisamos sair. O que você está fazendo aqui, Daniel? Isso não era parte do plano. Ela estava nervosa, olhando ao redor, como se naquele instante 1000 olhos pudessem estar observando. Não tem mais plano. Precisamos agir e rápido. Daniel insistiu. A pressão estava insuportável. Pedro sentiu um aperto no peito. Eles estavam todos presos em uma teia de mentiras, e o tempo estava se esgotando. O olhar de Clara, cheio de desespero, o fez pensar na filha. Eu não posso deixá-la nas mãos de pessoas assim. Então, por favor, ouça, Daniel falou. Sério, essa não é a primeira vez que famílias se desmantelam por causa dos segredos. Sua filha merece saber quem ela realmente é e o que está por vir. Mas para isso, precisamos atuar imediatamente. Pedro olhou para ele, a adrenalina correndo pelas veias. Era hora de decidir. Ele se voltou para Lúcia e Clara, notou o medo estampado em seus rostos. O que vocês estão dispostas a fazer? Eu preciso saber. O entorno pulsava com a atenção de cada palavra. Silêncio, até que Clara respondeu. Estou disposta a tudo para protegê-la, Pedro. Vamos trabalhar juntos. O coração de Pedro disparou. Era uma chance. Ele sabia que não havia como voltar atrás. Então vamos descobrir a verdade. Naquele instante, um grupo de pessoas de terno entrou pela porta, todos com olhares determinados. A atmosfera trocava de urgência para pânico. Foi aqui que você se escondeu, Pedro? Um deles falou, a voz rígida como aço. Não podemos ficar aqui, Daniel gritou. Logo, as pessoas da gala começaram a se dispersar.
As luzes pareciam girar como se o mundo estivesse entrando em colapso. Pedro puxou Clara e Lúcia, e Daniel os guiou por uma saída de emergência. Eles precisavam sair, não apenas da festa, mas da vida que levaram até ali. Enquanto corriam, Pedro pensou em sua filha. O que poderia se tornar dela se a verdade viesse à tona? Era uma questão de vida ou morte. Por que tudo se tornara assim? A pergunta se repetia nas paredes da sua mente. Finalmente, eles encontraram um lugar seguro, um corredor vazio. Estamos bem por enquanto, Daniel disse ofegante. Mas a expressão dele era um convite à dúvida. A verdade vai machucar, Pedro. Você precisa estar preparado para isso. Este é o momento, Pedro disse firmemente. E nas sombras daquele corredor, um novo começo estava prestes a se desdobrar. E enquanto você pensa nisso, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vamos trazer. Cada história promete mais emoção, mais revelações. Esmague o botão de like agora. Seu apoio ajuda o algoritmo a alcançar mais pessoas incríveis como você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. O que você acha que vai acontecer a seguir? Sua participação é fundamental. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final chocante. Este é o momento para demonstrar seu real apoio ao canal. Não espere nem mais um segundo.